né? Não tem outro assunto aqui, agora, neste momento, do que a palavra de Deus, que é a coisa mais importante. Porque muitas das vezes a gente está reunido em algum lugar, um conversa com uma coisa, outro conversa outra, um fala de uma coisa, outro fala de outra, mas aqui não. Estamos reunidos, né, sem dúvida nenhuma, e em sintonia com esta palavra do 25º domingo do tempo comum. E é muito interessante, né, meu irmão, minha irmã, essa palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Primeira coisa é falar sobre esse profeta da profecia de Amós, que é a primeira leitura. Não sei se vocês sabem quem foi o profeta Amós, né? Profeta Amós, gente, o que aconteceu? Todos nós sabemos, conhecemos a história do rei Davi. No momento que o rei Davi já envelheceu e morreu, o que aconteceu? Quem assumiu o reinado na época foi o seu filho Salomão. E Salomão foi um grande sábio, foi uma pessoa muito piedosa, mas tinha seus pecados, como o pai dele também teve seus pecados, né? E Salomão tinha lá no palácio, diz a história que era mais de 1000 mulheres que tinha lá no seu palácio. E assim, um homem para cuidar de 1000 mulheres, né? É difícil, não é fácil não. Então, o que aconteceu? Salomão, ele deixou-se levar pelas aquelas mulheres, e muitas delas, ou todas elas praticamente, eram pagãs, mulheres pagãs, que não acreditavam em Deus. Ótimo, e assim Salomão foi vivendo a sua vida, mas só que o seu reinado no final, gente, o reinado dele no final, já foi desgastando, e o que aconteceu? O reinado dele foi dividido. Quando Salomão morreu, aí a coisa ficou pior ainda, o reinado dele se dividiu entre o reinado do norte e o reinado do sul, e ali Deus teve que escolher profetas para profetizar ali no reinado do sul e no reinado do norte, e o reinado do norte ficou por conta de Amós. E quem que era Amós? Amós era um pequeno agricultor, gente, que estava lá cuidando do seu gado, cuidando da sua vida, cuidando da sua fazenda, e era uma pessoa assim que tinha Deus no coração, mas ele nunca esperava que Deus ia chamar para ele ser, né, para ele profetizar, para ele falar, testemunhar a palavra dele, porque ele se achava uma pessoa, assim, diante de Deus, pequena, pouca sabedoria. Eu sou apenas um agricultor, e mesmo assim Deus o escolheu. E Amós aceitou, deixou o seu trabalho de agricultor e foi pregar a palavra de Deus. É o que nós ouvimos aqui, né? Nessa primeira leitura. Amós está falando para as pessoas: olha, vocês, né, lá no Reinado do Norte, vocês não podem ser aproveitadores não, vocês aí ficam esperando aí, a coisa estava tão avacalhada no final do reinado de Salomão, que as pessoas não estavam nem respeitando nem o sábado. E vocês veem aqui na primeira leitura, né, que Amós está falando: olha, vocês estão esperando o sábado para vocês roubarem alguém. Aí ele fala que vocês vão usar a medida, se a pessoa vai lá e compra 1 quilo de alguma coisa, vocês colocam só 500 gramas, e assim vocês vão roubando. Isso não pode. E Amós foi falando para eles, né, foi pregando, né, falando, olha, isso está errado. Agora caberia a eles fazer a escolha: eu vou continuar sendo injusto ou eu vou ser justo? Eles queriam escolher, e é isso que Jesus, essa escolha que Jesus está falando aqui no Evangelho, que Jesus está dando seguimento praticamente, quando Jesus conta, né, essa história, ele está dando seguimento a essa primeira leitura, nessa coisa
injusta que estava acontecendo. Aí ele começa a contar a história, gente, é interessante. Jesus começa a contar a história e fala assim: olha, um homem rico tinha um administrador. Mas Jesus está falando, um homem rico tinha um administrador. Mas que homem rico é esse? É Deus. É Deus. Esse homem rico é Deus. Aí você fala, é Deus, padre? É Deus. Porque senão Jesus não continuaria. Se você for ler toda a história, que quando Jesus fala assim, esse homem rico tinha um administrador, e ele descobriu que esse administrador estava fazendo coisas erradas na sua administração, o chamou e falou para ele: olha, eu fiquei sabendo que você está fazendo coisas erradas, eu gostaria que você prestasse conta. Aí nós devemos prestar conta com quem? É com Deus. Quem pede para nós? Presta conta e vai pedir para nós. É Deus. Ele é o nosso patrão. E este homem, e Jesus continua, aí este homem fica pensando. Aí eu falo para você, quem é que descobre, quem é que pode falar que alguém está pensando alguma coisa? É só Deus, gente. Que ninguém pode ficar julgando o outro, falando assim, fulano tal, você está pensando mal de mim. Mas quem é você para falar uma coisa dessa? Você não é Deus para entrar nos meus pensamentos. Como que você sabe que eu estou pensando assim? Então por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado no momento que a gente fala isso para uma pessoa. Ah, você está pensando mal de mim. A pessoa talvez esteja pensando até bem, e você está ali julgando. Por quê? Você não conhece o pensamento do outro, mas Deus conhece. E por isso que Jesus falou, este homem parou e ficou refletindo. O que vou fazer agora? Quem iria saber que uma pessoa está refletindo? É só Deus. É só Deus que sabe o que nós estamos refletindo. Até agora, neste momento aqui agora, só Deus sabe o que eu estou pensando. E Jesus começa a falar que esse homem ficou pensando, o que vou fazer? E começou a falar, vai, cavar eu não dou conta, né, porque eu já estou velho. Ah, mendigar eu tenho vergonha. Aí ele vai e fala assim, eu já sei o que vou fazer. Eu já sei o que vou fazer. Aí o que ele faz? Ele olha lá, que é o administrador, né? Ele sabia quem estava devendo o seu patrão, e ele foi lá e falou, chamou cada um deles e falou para eles assim, quanto você está devendo para o meu patrão? Ele falou, 100 barris de óleo, 100 barris de óleo. Aí o que ele falou? Coloca 50. Mas por que como que um administrador pode definir a dívida do outro? Porque esse administrador, gente, ele era infiel. Realmente, este homem que estava devendo 100 barris, realmente estava devendo só 50. Mas esse administrador, como muitos fazem, que são corruptos, o que ele fez? Para tirar o dele, ele falou, você vai ficar devendo 100, porque 50 é do meu patrão e 50 é meu. Aí o que ele fez? Ele falou, agora você só vai pagar a conta do seu patrão, porque a minha conta, eu vou sair fora porque o patrão descobriu que eu sou injusto. E chamou o outro e falou, quanto que você está devendo? Estou devendo 100, então coloca 80. Por quê? Aqueles 20 não era do patrão dele, era dele. Era dele. Então ele falou, então você vai pagar só aquilo que você está devendo ao patrão, que é 80. Porque agora o meu eu não posso mais tirar. Então ele teve que ser esperto. É isso que Jesus está falando. Jesus não está elogiando o administrador infiel. Ele está mostrando o quê? Ele fala, os filhos do mundo são mais espertos que os filhos da luz. Quem são os filhos da luz? É toda aquela pessoa, essas pessoas que Jesus estava contando essa história para eles, que eram os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus. Uma coisa, gente, nós ouvimos domingo passado que uma multidão acompanhava Jesus e seus discípulos.
Então uma coisa é acompanhar Jesus, outra coisa é seguir Jesus. Acompanhar, a gente acompanha a procissão, acompanha não sei o quê, mas eu quero ver você seguir aquilo que está ali na sua frente, né? Então Jesus estava contando essa história para os filhos da luz, que eram os seguidores deles, não aquelas pessoas que acompanhavam. Seguidores são aqueles, os discípulos de Jesus, aqueles que iriam dar continuidade, né, e dar testemunho da vida de Jesus dali para frente. E Jesus contou essa história para eles, falando desse administrador infiel, e mostrou para eles que os filhos do mundo hoje são mais espertos do que os filhos da luz, e a gente sabe disso, né? Nós sabemos disso, que hoje essas pessoas injustas, aí você fala, não, fulano de tal, cada dia que passa cresce mais, mas por quê? Porque são aproveitadores. Eu estou aqui pobre, só trabalhando, ganhando meu saláriozinho e não melhoro nada. Não tem problema, meu irmão. Se você quiser ser injusto, entra nessa turma aí de roubalheira aí. Aí você vai ficar rico também. Mas se você quer ser uma pessoa fiel, continua com seu trabalho humilde, simples e fazendo aquilo que você gosta. Sem esbanjar, sem aproveitar alguma coisa de alguém, sem tirar nada de uma pessoa que não te pertence. Não te pertence. Por isso que Jesus falou aqui, não dá para servir dois senhores. Isso, gente, é um conselho que Jesus está nos dando, porque nesse evangelho Jesus, ele fala de uma constatação. A constatação, o que é? É que o administrador infiel, o filho do mundo, ele é mais esperto do que o filho da luz, e Jesus dá um conselho: não dá para seguir dois senhores, e servir dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro, porque não dá conta, não dá conta, né? Então, esse é o conselho que Jesus nos dá. E outra coisa, gente, que Jesus fala também aqui, que é muito importante para nós, né? E que não sei se vocês perceberam, e se vocês for ler o Evangelho de novo, e vocês falam assim, mas o que Jesus está falando nesta frase? Quando ele diz assim, quem é fiel? Quando ele diz assim, com a esperteza e com efeito os filhos do mundo são mais espertos em seus negócios do que os que o filho da luz. Eu vos digo, usai o dinheiro injusto. O que é isso? Quando Jesus fala assim, usai o dinheiro injusto para fazer amigos. Aí você fala, Jesus está mandando usar o dinheiro injusto para fazer amigo? O que é o dinheiro injusto? Não, gente, o dinheiro injusto que Jesus está falando aqui é o dinheiro que você ganha no mundo, que você ganha com o seu trabalho. É o que você ganha no seu dia a dia, na honestidade. Só que ele usou o termo aqui, dinheiro injusto. Quando ele fala dinheiro injusto, é o dinheiro do mundo. É o dinheiro que as pessoas te pagam por aquele trabalho que você faz. E ele está dizendo aqui, para fazer amigos. Então, você vai usar desse dinheiro, vamos supor, você é uma pessoa aí que só ganha um salário. Não é porque eu ganho um salário que eu vou deixar de ajudar os pobres. Não, eu vou ajudar. Não é porque eu sou rico que eu vou ajudar, eu sou pobre, vou deixar de ajudar. Não, esse dinheiro injusto que você ganha, mesmo que seja um saláriozinho, você ali vai ainda ajudar alguém. Aí Jesus fala, porque aí você vai receber isso aí da vida eterna. Quem vai te recompensar você? É Deus. É Deus. Se você usar desse dinheiro injusto para fazer caridade. O dinheiro injusto é o dinheiro do mundo, esse dinheiro que a gente ganha, porque ninguém sobrevive sem dinheiro. Mas só que você tem que ser honesto com aquilo que você ganha. E é isso, gente, que a gente tem que prestar atenção na nossa vida. O que eu estou fazendo com aquilo que eu ganho? O que eu estou fazendo com aquilo que
a pessoa me oferece, confia em mim. Gente, se você roubar 1 milhão de um banco e o outro roubar ali R$ 1 de uma outra pessoa, esses dois, gente, está no mesmo nível. Não é porque a pessoa roubou 1 milhão que ele é mais pecador do que aquele que roubou R$ 1. Não, aquele que roubou R$ 1 está no mesmo nível que aquele que roubou 1 milhão. Não é porque é muito e a coisa é pequena. Ah, só foi R$ 1, padre. Que realzinho? É pecado também. Isso é pecado também. Ah não, fulano tal está roubando milhões. Ah, então você vai seguir ele então. Só porque está roubando milhões, aí você pode pegar ali R$ 1 que não é problema. Talvez para Deus isso é até pior ainda. Que você tem consciência do que você está fazendo com aquilo que você está pegando de R$ 1 ali do outro. Então não tem pecado pequeno e nem tem pecado, assim, falar assim, tem pecado, esse é um pequeno pecado só, pá. Que pequeno pecado? Isso é pecado. Não existe pecado grande nem pequeno, não, existe pecado. Existe pecado. Não é porque eu roubei R$ 1, o outro roubou 1 milhão que vai ser pior do que eu. Não, você talvez é pior do que ele ainda. Você tem que ser honesto nas grandes, nas pequenas coisas. E Jesus fecha aqui falando, se você não for honesto nas pequenas coisas, como que você vai ser honesto nas grandes? Então a gente tem que refletir, e foi isso que Amós falou, viu gente? E Amós estava condenando, isso é 700, 800 anos antes de Cristo que Amós falou isso. E depois Jesus, depois de quase 1000 anos, vem e fala também dessa desonestidade. E você olha hoje no nosso mundo, a coisa continua a mesma coisa. O pessoal continua roubando, roubando e roubando, né? É só Deus mesmo para ter misericórdia desse povo. A história não muda, viu gente? Não muda. É por isso que São Paulo, ele aqui na segunda leitura fala para Timóteo, Timóteo, eu recomendo a você, Timóteo, reza por aquelas pessoas, Timóteo, que têm o poder, que são os prefeitos, governantes, né? Para que eles possam se converter, Timóteo. E muitas das vezes, quando um padre, né? Se eu chegar aqui e falar assim, gente, vamos rezar para o prefeito, vamos rezar para o governador, aí vem as pessoas e falam, não padre, você está misturando religião com política. Que misturando religião com política? São Paulo está falando aqui para você rezar por essas pessoas. Nós temos que rezar por essas pessoas. Não é porque eu falo que vou rezar para o prefeito, eu estou misturando religião com política, não. É porque precisa de oração, sim. Quando eu rezo para o governador, rezo pelo presidente, independentemente de partido político, eu tenho que rezar por essas pessoas. Agora vem falar comigo que eu estou misturando religião com política. Vai aprender a ler a Bíblia. Lê essa segunda leitura de São Paulo aqui falando. Não é eu que estou falando não, é São Paulo que está falando. E se isso aqui fosse errado, a nossa igreja não colocaria essa leitura para ser lida no domingo, não, tiraria essa leitura, mas deixou por quê? Porque nós precisamos de rezar por essas pessoas precisam de oração. Agora, se você acha que está misturando religião com política, então você vai viver tua vida em outro lugar então, mas que a gente tem que rezar, tem que rezar por essas pessoas, tem, para quê? Talvez você reze até para você também, que talvez quem esteja roubando não é o outro, é você. Muita gente fala que é o prefeito, que é o governador, que é o presidente da república, mas talvez quem esteja sendo infiel, não é eles, é você. Por isso que muitas vezes você acha ruim, você fala que está misturando política com religião, porque talvez aquilo ali te ofendeu, porque é você que está errado, não é o outro que está errado. Então por isso que Jesus pede, seja astuto. Seja astuto, viu? E astuto é ser esperto, porque no final da vida, meu irmão, minha irmã, no juízo final, aí, se você não foi
astuto, você vai prestar conta. Fiquemos em silêncio alguns momentos para a gente pensar na palavra de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,